Oi, pessoal, tudo bem? Então, olha só, nós vamos começar aqui com o livro novo, né, da Seduc, que ele é muito legal. Só que tem assim, essa primeira parte dele, vocês já viram, vocês já estudaram isso aí comigo. Então, é uma revisão. Então, vamos anotando aí, tá? Essa primeira semana, que corresponde. Vou organizar bem certinho para vocês não se perderem e não acumular muita coisa, fazer pouca coisa numa semana, muita coisa na outra. Então, a primeira semana nós vamos estudar da página 292 até 304, tá? 292 até 304. Isso corresponde à primeira semana de junho, certo? Primeira semana de junho, tá? E a nossa primeira semana do livro, tá ok? Então tá. A gente esses dias atrás estudou as revoluções inglesas. Lembra que era um tira e põe de rei, tira e põe de rei? Aquilo lá mesmo. Então, o primeiro assunto desse livro que vocês receberam é sobre as revoluções inglesas. E fala o que nessas revoluções inglesas? Vamos resumir aqui, porque se vocês quiserem pegar o material das semanas atrás aí das revoluções inglesas, tem muita coisa. Se alguém quiser que eu posto tudo de novo sobre as revoluções inglesas, se achar necessário, eu posto os mapas mentais, tudo aquilo lá, tá bom? Então, mas o livro é muito legal, gente. Esse livro é tem uma leitura muito gostosa, muito simplificada para vocês, tá bom? Então, o que foram essas revoluções inglesas? Foram revoluções envolvidas com religião, né? A monarquia, ou seja, o rei era envolvido com o catolicismo. Chegou uma hora na história que quem coroava o rei era o Papa, né? Olha só se a Igreja Católica era poderosa. Então, foi havendo umas contradições aí entre eles tiveram uma guerra civil, que foi a Guerra Puritana, né? E por fim houve a Guerra Gloriosa, né? Em que o último lá, o Orange, né? Ele tem a Guerra Gloriosa. Primeiro foi a Puritana, que foi uma guerra civil, né? Uma guerra entre eles mesmo, líderes de igreja contra os líderes de igreja, né? E a Revolução Gloriosa não houve guerra, não houve derramamento de sangue. O que aconteceu nessa Revolução Gloriosa? Relembrando vocês, houve que o rei faz um termo de direitos humanos, né? Um termo de direitos do parlamento, onde o rei deixa de ter poderes plenos, ele deixa de ser absolutista, ele não manda mais sozinho. Então, por exemplo, ele pode fazer uma lei, mas todo o Congresso, todo o parlamento tem que concordar. Então, existe uma discussão entre o rei e o parlamento. Esse regime na Inglaterra acontece até hoje. Até hoje, se vocês acompanham o noticiário, vocês vão ver que o marido da rainha morreu esses dias atrás, né? Faz poucos dias que ele morreu, no meio aí da pandemia, ele tinha 90 e tantos anos e acabou morrendo. Ela está viva ainda, né? E ela tem 90 e tantos anos também, certo? Então, a Revolução Gloriosa extinguiu a monarquia absolutista e pôs o parlamentarismo monárquico, certo? Tem um rei, tem uma rainha, por exemplo, a rainha Elizabeth ainda está lá, mas ela não manda em tudo e em todo mundo. Depende da discussão do parlamento. E que tem o primeiro-ministro no parlamento também. Esse primeiro-ministro também não manda em tudo, é uma discussão entre todos, o que eu acho muito legal, certo? Então, a conclusão de todas essas revoluções e todas essas guerras e esses problemas aí gera que um dos reis, o oitavo, o Henrique VIII, tira da igreja todos os bens da igreja, as terras da igreja. A igreja era muito rica, como é até hoje, né? A igreja católica. E ele doa ou vende
essas terras para burgueses, né? Os caras que detinham mais dinheiro na sociedade. E essas terras começam a produzir principalmente ovelhas, né? Ovelha da lã e outras terras muito ricas em minérios de ferro e carvão, que ajudam na Revolução Industrial, que iniciam a Revolução Industrial. Então, a indústria têxtil é a indústria que produz tecido. Então, essas são as primeiras indústrias da Revolução Industrial lá para 1770, mais ou menos, tá? 60, 70, por aí. Então, a indústria começa a funcionar legal. Como a Inglaterra tem muito ferro, ela começa a fazer muitas estradas de ferro, acelera essa distribuição de mercadorias no comércio e ela desenvolve a agricultura, né? Nessas terras onde existia uma agricultura de subsistência familiar, onde o cara produzia o que ele ia comer, não. Agora ele produz para vender, né? Essas pessoas foram para a cidade, as pessoas que foram expulsas do campo pela rainha foram para a cidade, e elas vão trabalhar nessas primeiras indústrias têxteis e algumas outras, e em péssimas condições de vida, né? Que a gente vai ver mais para frente, a gente já viram, mas a gente vai ver de novo. Vamos reprisar aí, rever alguns conteúdos. Então, a agricultura acaba que se desenvolve também. Acaba se desenvolvendo, porque acaba desenvolvendo novas técnicas, melhores condições de produção. Então, vocês vão ver isso aí ao longo dessas páginas. E vocês têm 2 trechos com atividades. Na página 299, você tem umas atividades ali. E nas páginas 302, 303 e 304. Vocês têm as atividades aí da primeira semana. Eu acho que se vocês fossem espertos, vocês iam fazer toda semana, porque a gente tem aula na terça, né? 2 horas de aula na terça e na sexta também. Pega esse horário para fazer as atividades do História. Estarei sempre à disposição de vocês, porque se você deixar acumular, eu penso que vocês estão perdidos, é muita coisa, tá? É muita atividade, então eu espero que vocês se organizem por semanas, que nem eu tô falando, a história eu já dividi bonitinho para vocês. Esse primeiro conteúdo vocês já viram, então relembrando, tá? Qualquer coisa eu tô à disposição, se vocês quiserem que eu fale com vocês, monte uma aula para vocês, a gente faz também, tá ok? Por hora é só, beijo e bons estudos!